Olá, meus queridos amigos e irmãos que acompanham o programa Momentos com Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos e que nesse dia o Senhor possa derramar sobre você, sobre a sua família, uma grande bênção. E neste momento nós estamos aqui juntos para ministrar ao teu coração uma palavra de vida, de fé e de esperança. Vamos ao momento musical e já eu volto com a palavra de Deus para a nossa meditação. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar. Eu só quero queimar. Queimar de amor por ti. Estou trancando a porta, não vou sair tão cedo até ver tua glória me tomar por inteiro. Me sinto tão seguro quando está por perto. Fica mais um segundo aqui no meu secreto. E este é o meu preferido lugar, e não há outro onde eu queira estar. E este é o meu preferido lugar, e não há outro. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro. Pois bem, queridos, eu quero convidá-los a acompanhar comigo, aqueles que puderem abrir as suas Bíblias ou ligar os seus aparelhos, que hoje nós temos a Bíblia eletrônica, online. Então, que você abra em João capítulo 11, onde leremos do 18 ao 27, que nos diz assim: Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios, e muitos dos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolar acerca de seu irmão. Mas Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Respondeu-lhe Jesus: O teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Marta: Sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Declarou-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês isto? Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Glórias a Deus. Queridos, essa passagem ela fala do encontro de Jesus com Marta, quando ele operou o milagre da ressurreição de seu irmão Lázaro. A Bíblia fala que Jesus ele estava distante, né? Ele estava distante de Jerusalém, cerca de 15 estádios. Isso representa de 2.000 a 2.800 metros, a cerca de 3 quilômetros. E Jesus estava passando ali e Marta então vai ao encontro de Jesus. E eu quero falar com você nesse momento sobre a vida que é eterna. Nós sabemos que o homem é uma criatura maravilhosa. O homem acredita que está ao seu alcance criar a vida. O homem multiplicou grandemente o seu poder de prover meios de vida melhores. Claro, hoje nós vivemos uma situação melhor do que quem viveu há 100, 200 anos atrás. Aperfeiçoou métodos que tornam possível a comunicação instantânea. Hoje nós podemos comunicar com qualquer parte do mundo em coisa de segundos, de minutos. O homem, na verdade, ele acelerou grandemente a velocidade em que pode viajar de um lugar para o outro. Agora, ele pode viajar para o espaço também. Não está mais preso à terra. Mas o homem, com todos os seus feitos maravilhosos, ainda não sabe o que fazer com a morte. Entenda, querido, que quando ela chega, o homem embeleza e camufla, mas mesmo assim a morte vem como seu inimigo inadiável e final. A consciência do homem moderno a respeito da morte, a sua própria morte, é a maior nuvem negra sobre a sua vida. Veja que o grande e último sinal de João, ele selecionou na vida e no ministério de Jesus, trata de problemas da morte. O acontecimento registrado em João 11 tem grande significação para nós nos dias atuais. Veja bem que nós podemos ver que existe aqui uma revelação do mistério e de milagre. Neste maravilhoso capítulo não encontramos nenhuma definição ou explicação para a morte. Em vez disso, encontramos aqui uma revelação do que Deus planejou, do que Ele proveu para aqueles que dentre nós, que confiamos em Jesus, seu Filho, e o amamos. Então veja bem que um grande sinal, Jesus aqui ele diz que a morte é um aspecto na vida. A morte é um aspecto da vida, assim como o nascimento é um aspecto da vida. A morte não é o fim. A Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo, eles vivem para sempre com o Senhor. Interessante que a morte não é o fim, mas a vida eterna, ela é uma vida que transcende o nosso entendimento, que vai além do nosso conhecimento. Veja bem que a morte física todos passaremos por ela, mas aquele que está em Cristo não passará pela morte espiritual, porque a Bíblia fala que nós ficaremos eternamente com Deus da nossa vida. Veja bem que o caminho para essa eternidade ele foi aberto por Jesus. Veja, queridos, que muitos acham que após a morte física tudo vai deixar de existir. Não é bem assim. Ou você vai viver no gozo eterno com Jesus, ou no sofrimento eterno, assim diz a Escritura. Jesus também nos diz que a morte é derrotada pela vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então veja bem, não é a vida que é derrotada pela morte, a morte é derrotada pela vida. E na realidade, queridos, nós vivemos na terra dos que estão morrendo e esperamos entrar na terra daqueles que estão vivendo. Jesus também nos diz que a personalidade, ela persiste, né, além da morte física, e que a pessoa que passou pelo caminho da morte para outra vida é tão reconhecível quanto antes da morte o vir. Então veja, queridos, que nós entendemos que Jesus diz ainda que a vitória sobre a morte, ela foi alcançada e que a dor da morte foi erradicada para sempre. Então aqueles que estão em Cristo Jesus passa da morte para a vida. Na verdade, a Escritura fala
que nós vivíamos presos, mortos em nossos delitos e pecados. Então vejam bem que a Escritura relata que o homem que está distante de Deus, ele está morto em seus delitos e em seus pecados, está vivendo de acordo com a tua vontade, ele está vivendo de acordo com o seu querer, com o seu pensamento. E é preciso, se você quer ter vida real, é preciso que você permita que a vida do Senhor seja gerada em você. Então, querido, um momento marcante, a Bíblia fala que Jesus chorou, no versículo 35 do texto que nós lemos. Então, estas duas palavras, elas constituem um menor versículo da Bíblia, porém, há nelas uma abundância de significação. Elas revelam que Jesus se comove com a dor e o pesar que sentimos hoje. Muitas pessoas acham que Deus o abandonou. Muitas pessoas acham que Deus não está ciente do seu sofrimento. Não, Deus está sim, querido. Mas é preciso que você creia que a vida de vitória, ela está em Deus, não está na nossa condição humana, não está na nossa maneira de pensar, de conduzir a nossa vida. Você precisa entender que a vida que verdadeiramente é vida, ela está firmada em Deus, no Deus eterno, no Deus todo-poderoso, no Deus criador e sustentador dos céus e da terra. Eu quero te dizer, meu amado, que o Senhor, como Ele chorou por Lázaro, Ele também chora pelo seu sofrimento. O Senhor quer que você e eu, quer que todos os homens reconheçam que Ele é poderoso, que Ele é soberano, que Ele é Deus. E quando nós nos achegamos a Ele, quando nós pedimos e clamamos por socorro, Ele é um Deus presente. A Bíblia fala que Ele é Emanuel, um Deus conosco. Veja bem, Deus é o nosso socorro, auxílio bem presente no momento da angústia. Então, querido, eu não sei o que você está passando neste momento, qual é a situação da sua vida. Eu quero lhe dizer que Deus te ama e que Deus chora pelo seu sofrimento. Ele quer entrar na tua vida, mas você precisa pedir. Fala, Senhor, ajuda-me, clama por Ele. Todos os personagens da Bíblia que estavam em sofrimento, como foi o cego Bartimeu, que estava à margem da sociedade, estar à beira de uma estrada, desprezado, ridicularizado pelas pessoas. E quando Jesus ia passando por aquele lugar, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus parou para dar atenção àquele homem. Jesus curou aquele homem da sua cegueira. Aquele homem foi novamente devolvido à sociedade para ter um valor, que naquela época uma pessoa que tinha uma deficiência física não tinha valor para a sociedade. Então veja bem, e o texto fala, queridos, que muitos acreditaram em Jesus. Quando Jesus então aqui, ele ressuscita Lázaro. Jesus fala assim: Lázaro, saia para fora. Então ele deu a ordem, a morte foi suplantada, a morte foi derrotada pela vida e Lázaro saiu. Lázaro estava 4 dias sepultado, ele já estava mal cheiroso, mas Jesus o ressuscitou. E veja bem, muitos ali, diante desse milagre, creram em Jesus, veja bem, e por vossa causa, folgo de que lá não estivesse, para que creiais, mas vamos ter com ele. Interessante que Jesus, quando Marta chega para ele, fala: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Quero te dizer uma coisa, meu querido ouvinte. Se você quer ver a glória de Deus na sua vida, na sua família, se você quer ver algo extraordinário e sobrenatural acontecendo, se você quer ver um milagre acontecendo na sua vida, você precisa crer no poder de Deus, você precisa crer no Senhor Deus Todo-Poderoso. Não é crer no seu dinheiro, não é crer na sua capacidade de decisão, não é crer nas suas forças, não é crer no amigo, não é crer na esposa, no marido, no filho, mas você precisa crer, porque o sobrenatural só o Senhor pode realizar. O impossível só o Senhor pode realizar. Quem poderia ressuscitar Lázaro? Mas Jesus o fez. Veja bem, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Veja bem, isso aí, Jesus perguntou a Marta se ela tinha fé nele como Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Jesus discutiu com ela o significado deste milagre ao se aproximar do lugar onde Lázaro estava enterrado. E não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Veja bem, Marta precisava crer para poder ver o milagre, a glória de Deus se manifestando. Você quer ver a glória de Deus na sua vida? Então você precisa crer. E diz assim: o Senhor orou. Eu sabia
que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviastes. Veja que coisa tremenda. Os fariseus concluíram: se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e nos tirarão tanto do nosso lugar como da nossa nação. Nós sabemos que naquela época, Jerusalém era controlada pelo domínio romano, pelo Império Romano. E ali tinha muitos fariseus judeus que trabalhavam para os romanos. E eles então preocupados com os milagres que Jesus estava fazendo. O que eles fizeram? Muitos creram em Jesus, outros foram falar para as autoridades o que Jesus estava fazendo. Porque eles pensaram assim: se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e nos tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Ele estava muito mais preocupado com a posição que eles ocupavam. Está me entendendo, meu irmão? Quando na verdade nós precisamos se preocupar como é que está a nossa vida com Deus. Veja bem, ao levantar Lázaro em Betânia, Jesus nos lembra que a vida ela tem continuidade, com a morte como um riacho a ser atravessado e que só separa provisoriamente o tempo e a eternidade. A vida será vivida eternamente com Cristo ou sem Cristo. Veja, a vida será vivida eternamente com o perdão do pecado ou sem o perdão do pecado. A diferença depende do relacionamento com Jesus. Aqueles que conhecem a Cristo como Senhor e Salvador nunca experimentarão a morte. Aqueles que não conhecem a Cristo nunca verão a verdadeira vida, pois a condenação de Deus cairá sobre eles. Crer é aceitarmos como verdade absoluta tudo o que Jesus disse e depois basearmos nossa vida no que Ele fez e disse em confiança perfeita. Veja bem, querido, então a escolha é sua e a vida eterna você pode também tê-la, porque Jesus, Ele veio para todos os homens. O céu é para todos, somente entrarão nele quem realmente abandonar os seus pecados e confessar a Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia, ela não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus veio para 100% da humanidade, para todos. Inclusive, lá em João 3,16, a Escritura diz assim, que Deus amou o homem de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para entrar nos céus, para ter a eternidade com Deus, é preciso crer em Jesus. É preciso como teu Salvador e Senhor e confessá-lo em nome do nosso Senhor. Amém, queridos? Que Deus te abençoe grandemente. Que esta palavra, ela venha gerar no seu coração algo extraordinário, principalmente a vida que é eterna. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos, eu quero neste momento poder orar pela sua vida e eu gostaria que você pudesse fechar os teus olhos, colocar as mãos sobre o teu coração e vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós bendizemos a Ti por aquilo que Tu és. Queremos, ó Pai, neste momento expressar a nossa gratidão pelo Teu amor para conosco. Ó Pai, queremos expressar a nossa gratidão porque Tu enviaste o Teu Filho ao mundo a morrer pelos nossos pecados. Mas Ele ressuscitou o terceiro dia. E eu quero pedir por esse meu ouvinte que está nos acompanhando no programa Momentos com Deus, que as Tuas mãos de poder esteja sobre ele e sobre a sua família. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha gerar no seu coração, ó Deus, e a verdade da Tua palavra, e que ele possa temer a Ti, Senhor, e possa reconhecer o estado perigoso em que ele vive e Te aceitar como Senhor e Salvador. Ele valorizar o sacrifício da cruz do Calvário que Jesus fez pela vida dele. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar propagando a Tua palavra. Ó Deus, que a Tua graça e a Tua misericórdia continue sobre a nossa vida. Abençoe este meu ouvinte, em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém e amém. Momentos com Deus. Bem, queridos, para mim é uma alegria muito grande poder estar mais uma vez falando com você. E como você foi abençoado, eu creio assim, porque a palavra ela é do Senhor, não foi eu apenas sou um instrumento, mas quem abençoa é Deus, quem faz o milagre é o Senhor. Muitas pessoas necessitam da palavra, muitas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus para que tenham vida. Eu quero te pedir
que você seja um parceiro, que você possa estar aí compartilhando, né, a palavra de Deus através do Facebook, Comunidade Batista Ebenezer, _CBE, né, através do Ministério Apóstolo Jonedir Cardoso no YouTube, através também da Comunidade Batista Ebenezer, _oficial lá no YouTube. Então, que você possa estar nos acompanhando, tá? O meu telefone de contato é código de área 21 99951 4835. Meu e-mail é jonedircardoso@hotmail.com. Que você possa estar aí compartilhando, né? Curtindo a nossa página, tá? Para que o nome de Deus seja glorificado, né? E você ser um agente de Deus através da tecnologia para abençoar vidas em nome do Senhor. Você acabou de participar do programa Momentos com Deus. Uma palavra de fé e ousadia com o apóstolo Jonedir Cardoso. Venha participar de um dos nossos cultos na Comunidade Batista Ebenezer, Rua Jovita Feitosa, 82, São Judas Tadeu, Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias. Ministério Apostólico Apóstolo Jonedir Cardoso e Pastora Luciana Cardoso. Realização RF Publicidade, divulgando a sua empresa com inteligência.